E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, moçada, dando continuidade então às nossas aulas aqui sobre Brasil colonial, tá? Sobre o início da colonização. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, educação e religiosidade aqui no Brasil colônia. Bom, pessoal, para essa aula eu dividi a aula em três temas, tá? Indígenas e portugueses, Igreja Católica e colonização e, por último, missões jesuíticas. Vocês podem acompanhar esse roteiro, pessoal, segundo as cores desses temas, tá? Nesta legenda que está aqui abaixo do vídeo, tá legal? E aí vocês podem voltar o vídeo na parte que vocês querem rever ou que tenham alguma dúvida, tá certo? Bom, pessoal, lá atrás, pessoal, nas nossas aulas sobre indígenas aqui do Brasil, eu já tinha dito para vocês que a população indígena aqui na América, de maneira geral, se caracteriza por uma grande diversidade, uma grande heterogeneidade, tá? Nunca percam isso de vista, pessoal, para os vestibulares. As tribos indígenas, as etnias indígenas são diversas. Algumas mais próximas, com alguns aspectos linguísticos próximos em comum, beleza? E outras mais diferentes, mas uma diversidade muito grande. Esses indígenas, pessoal, também já conversei isso com vocês, eles tiveram basicamente três reações à chegada dos portugueses. A primeira reação de alguns foi a resistência, né? Lutar contra os portugueses, e em alguns anos esses indígenas são mortos, né? Pela ação dos soldados portugueses que vêm para cá. Outros indígenas fugiram para o interior do Brasil, onde vão entrar em conflito com tribos rivais, né, com tribos que viviam em determinada região e sofrem invasão de uma outra etnia, tá? E eles vão entrar em guerra. Pessoal, não tem uma visão romântica de que o indígena vivia em paz, em harmonia, todas as tribos unidas de mão dadas, tá? Não era assim, beleza? Essa é uma visão extremamente superficial e uma visão do homem branco romântico do século XIX sobre os indígenas brasileiros, certo? Não era assim. Muitas tribos eram rivais e mortalmente rivais, tá legal? E uma terceira reação, pessoal, na verdade, é a aceitação, a integração, o contato com os portugueses, tá certo? Esse último grupo, pessoal, vai servir de mão de obra para os portugueses, tá? Durante um tempo, e também vão sofrer a imposição cultural europeia cristã, distorcendo suas culturas originais, tá legal? Os portugueses, basicamente, pessoal, vão impor a sua cultura dentro de uma visão chamada etnocêntrica, né? Os portugueses entendem que eles estão num nível superior de cultura e vão impor o seu modo de vida, ou tentar impor o seu modo de vida sobre os indígenas. Alguns aspectos, pessoal, de etnocentrismo já estavam na carta, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Em algumas partes que ele descreve os indígenas como ingênuos, né? Como pessoas que podem ser cristianizadas, catequizadas, e ele já estabelece ali um intuito de salvar esta gente, né? Ou gentios, como eram chamados esses indígenas. Salvar seria catequizá-los, certo? E uma outra carta também, um outro registro feito pelo Pero Magalhães de Gândavo, tá, pessoal? Já mais para o final do século XVI, que tentando estudar, analisar a língua indígena, o idioma indígena, esse cronista português, ele percebe que os indígenas não possuem a letra F, a letra L e a letra R no seu vocabulário. O que para ele, né, ele deduziu que desta forma significa que esses povos não têm fé, não têm lei e não têm rei, né? Olha a questão da alteridade, pessoal, ou da incapacidade da alteridade. É óbvio que não é pela ausência de uma letra que os indígenas não se organizavam religiosamente, politicamente, que não tinham regras de convivência, né? Óbvio que tinham, tá certo? Mas claro que não eram nas mesmas normas ou nos mesmos códigos que os portugueses utilizavam e praticavam. Dentro dessa perspectiva etnocêntrica, pessoal, os portugueses vão impor a sua cultura sobre os povos indígenas. É o modo de viver, religião, a moral, a forma de organização social, enfim. E para isso, pessoal, a Igreja Católica vai ter um papel fundamental na colonização do Brasil, né? Vocês se lembram, né, desde lá das aulas de expansão marítima, que a Igreja Católica e a coroa portuguesa estão unidas em prol do mesmo objetivo, né? No caso da Igreja, expandir a fé islâmica.
E a coroa, pessoal, né, a coroa e a igreja vão se apoiar na colonização. A coroa preocupada mais com a exploração econômica e a igreja católica com a dominação cultural. E aqui se insere, pessoal, a colonização, tá? Não percam isso de vista, porque o vestibular pode pegar dois assuntos que aparentemente são distintos, dois assuntos que aparecem, vamos dizer assim, em capítulos diferentes dos livros didáticos de história, que é colonização e reforma protestante. O vestibular junta as duas coisas. E por quê? Porque no século XVI, que é o século da Contra-Reforma Católica, pessoal, existe um espírito reformista aqui no Brasil da Igreja Católica, seja com visitas, inclusive, da Santa Inquisição, para tentar combater os crimes de fé, as heresias, mas também para monitorar a atuação das missões jesuíticas aqui no Brasil, né? Tentando não permitir outras religiões ou outras expressões religiosas aqui na colônia portuguesa, tá certo? Então, a Igreja Católica, pessoal, é uma das bases da colonização, é uma das bases da nossa estrutura colonial, tentando sistematizar a colonização, através, pessoal, de, por exemplo, o bispado em Salvador. Por que Salvador? Lembra que Salvador, pessoal, foi escolhida como capital do Brasil durante a criação ou na criação do governo geral, tá certo? Junto com o governador geral, pessoal, vem o bispo do Brasil, o primeiro bispo, o primeiro bispado do Brasil, que seria o centro católico para organizar a estrutura católica aqui no Brasil. E se estimula também, através da igreja, a fundação de colégios voltado para a elite, tá legal? Voltado para a elite colonial, a fundação de missões jesuíticas e de irmandades religiosas, tá? Cada um tentando cumprir uma função diferente em prol do catolicismo, tá certo? E o grande desafio aqui, pessoal, dessas instituições católicas era pegar a diversidade indígena. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Os indígenas são bastante diversos. A Igreja Católica, através dessas instituições, bispado, colégio, missões, irmandades, vai tentar padronizar o comportamento, padronizar a religião, padronizar o modo de viver, criar padrões e regras morais para o povo, tentar disciplinar este povo que aqui está. Então aquilo que era muito variado, e imagina que está chegando aqui escravizados, tá, moçada? Então tem os indígenas que são vários e vão chegar escravizados que também são de várias etnias diferentes. Então a Igreja Católica, pessoal, ela entra com essa ideia de sistematização da colonização. A sistematização não é só na economia com plantation, não é só com capitanias hereditárias, governo geral, câmaras municipais, leis e ordenamentos. É também na imposição de uma doutrina religiosa. Doutrina religiosa que busca como resultado social o disciplinamento das pessoas, tá certo? Isso é muito importante. Essa é uma das principais funções da igreja, né? E repara só, pessoal, a organização das missões jesuíticas. Isso já foi questão, se eu não me engano, da Unicamp, eu não lembro se foi FUVEST ou Unicamp, né? Falando um pouquinho da organização espacial das missões jesuíticas. Como é bem diferente da organização espacial que os indígenas usavam, certo? Veja que tem um racionamento, uma racionalização do espaço aqui nas missões jesuíticas. Tudo gira em torno da praça central, da casa do diretor, da casa do bispo, da casa da hierarquia maior da igreja, daquela missão jesuítica, tá certo? Há uma ordenação ali, um espaço de convívio com a igreja sendo o ponto central, né, da convivência das pessoas de uma missão ou de uma redução jesuítica, né, que é um sinônimo. Bom, pessoal, os jesuítas, né, atuando na cultura indígena, claro que vai impor uma desestruturação da cultura indígena, tudo bem? Ela não se perde por completo, tá, pessoal? Vai haver novamente aspectos de sincretismo, de mistura de tradições culturais indígenas com as novas tradições impostas pelos jesuítas, tá certo? E há um aspecto também, pessoal, do lado do jesuíta, que os jesuítas, para conseguir uma melhor evangelização, para melhorar a qualidade
da catequese, eles se integram à cultura indígena, eles aprendem a língua, eles reproduzem algumas práticas indígenas de alimentação, de vestuário, de pintura de corpo até, tá? Não de ficar nu, isso não, mas em alguns aspectos os jesuítas absorviam algumas práticas para que se estabelecesse um canal de comunicação entre eles e os indígenas a serem catequizados, tá? Então tem uma troca cultural acontecendo aqui também. E por fim, pessoal, apenas para falar da atuação da igreja voltada para as elites da colônia, né, para a elite colonial, tem aqui a atuação de irmandades religiosas e de fundação de colégios jesuítas, tá? Para passar a educação formal para essa elite que já nascia aqui no Brasil, já estava sendo nata aqui neste país. A cidade de São Paulo, inclusive, surge em torno de um colégio jesuíta. Tá? O colégio jesuíta, basicamente, é para a elite colonial, mas também existiram colégios para indígenas e escravizados. Tá legal? A ideia, pessoal, era que esses colégios e essas irmandades coordenassem, administrassem os ordenamentos urbanos, as vilas no Brasil, organizassem as cidades no Brasil, impusessem controle sobre as cidades, tá? Auxiliando a coroa portuguesa, câmaras municipais, enfim, nesse objetivo de colocar regramento para a vida urbana, beleza? Bom, pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, moçada!